Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor vai voltar hoje profundamente, vai mergulhar de volta dentro do livro para poder dar um exemplo para todas as pessoas que quiserem achar soluções para motivação, para conseguir recursos para suas obras, observando essa lição que o livro traz sobre a criatividade, sobre a vontade de você superar as suas dificuldades. O tema é tão relevante que eu trouxe um convidado muito especial para que a gente possa dar esse exemplo, que nós temos essa parceria profunda com um órgão que eu tenho muito orgulho de ver o exemplo de todo o clero, de todo o corpo, todos os colaboradores uma das entidades mais sérias e mais importantes do país, que se chama Os Correios. Tem uma história dos Correios na vida do Hospital do Câncer de Barretos, que é uma história muito bonita, uma história muito linda e que serve de motivação para todos acharem soluções nas horas mais difíceis que a gente encontra problemas pela frente, pela nossa honestidade, pela proposta honesta de você querer resolver seus problemas. Você, logicamente, tem que contar com a bênção de Deus para, se aquilo é verdade, se é vontade absoluta. E como eu sempre digo nesse programa, Acima de Tudo Amor, vai a prova do amor, que é uma coisa... O amor não é uma coisa passageira, uma paixão que entra e sai e acabou. Essa história começou há muitos anos. Vocês vão ver aqui na frente quantos anos que nós temos a distribuição de alguns produtos nossos através dos Correios, com a parceria invejável que nós temos de muitos e muitos anos de fidelidade, que nasceu na semente de um coração que hoje, naquele tempo, ele não era esse cargo tão importante dentro dos Correios, mas é importante a gente ter a mesma pessoa da história do livro que nós vamos relatar, é a mesma pessoa hoje que continua com esse olhar de amor, de sentimento de amor, para nos motivar. E está aqui conosco José Furian Filho, vice-presidente de logística dos Correios. Naquela época, ele vai dizer qual era o cargo dele, qual o ponto que eles estavam, mas estava no lugar certo, na hora certa. Meu amigo Furian, que prazer estar aqui, te trazer você para a gente contar uma história de parceria, de sucesso, numa hora tão difícil, muito difícil, que nós estamos vivendo uma angústia tremenda, eu estava sem saber o que fazer. E eu queria primeiro te agradecer muito você estar aqui, podendo nos ajudar a voltar na história e viver a história de hoje, que com amor a gente supera nossas dificuldades. Sem dúvida nenhuma, os Correios é um grande parceiro e você foi o padrinho desse projeto. E hoje você está na carreira, talvez dos níveis mais altos dentro da sua carreira, que a gente vai ter orgulho de apresentar a história que está no livro Acima de Tudo Amor, para a gente mergulhar com você, da onde que saiu a sua criatividade, da onde você não enxergou limites para poder e sentiu realmente aquela vontade de ajudar por amor. Por isso até hoje perdura por amor. Então muito obrigado, Furian. Queria que nós vamos pegar só uma palavrinha sua, depois nós vamos ler a história para que todos possam estar curiosos de saber qual é a história, como que essa história é importante na vida do hospital. Henrique, primeiro agradecer você pelo convite. São 13 anos, né, de relação entre a Fundação Pio XII e os Correios. Nasceu, como você disse, por conta de um CD que você precisava divulgar, que você precisava colocar no mercado. A estrutura do Correio foi colocada à disposição
E essa diferença que você coloca, né, o olhar diferente é que fez com que um produto como um CD pôde e ainda pode ser colocado na nossa rede e atingir tantas pessoas que puderam conhecer o trabalho do hospital. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada, agradecer você pelo convite. Não, nós somos orgulhosos de você estar aqui, você tão ocupado lá em Brasília, uma missão de enxergar o Brasil inteiro, está fazendo parte hoje do nosso programa. Eu queria, Túlio, que está nada mais, e sempre eu tenho muito orgulho de poder, para interpretar as histórias nossas de fé, para interpretar os valores, está apresentando o programa sempre com o Padre Túlio, que o Padre Fernando, como mora em São Paulo, algumas vezes pode vir ou não. E o Padre Túlio tem uma profundidade maior para poder a gente tirar essa lição dessa história, que é uma história que me comoveu muito naquele tempo e até hoje me motiva muito a história como que nasceu essa parceria com os Correios. Eu queria que o senhor pudesse comentar essa história, falar se o senhor acha importante esse projeto aqui. Pode ter certeza, eu acho que essa história não só emocionou o Henrique, mas eu acho que vai emocionar todo mundo que está em casa, né? Mais uma das histórias que tem no livro Acima de Todo o Amor, que conta os milagres, os pequenos milagres que Deus foi realizando nessa obra, as pequenas inspirações. Eu falo, portas foram fechadas, mas janelas se abriram. E essa é mais uma história que conta, né, de uma porta que se fechou, mas com a sabedoria de Deus, com a inspiração de Deus, Deus indicou um caminho e essa janela que se abriu foi uma janela ainda melhor, que perdura até hoje, né? Porque era uma janela de amor. Janela de amor. Então nós vamos acompanhar aqui no livro, no capítulo 9. Muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Enquanto o Henrique planejava algumas, outras iam sendo realizadas. Como já mencionado, o Gugu tinha sido o autor da ideia de se lançar um CD sertanejo, cuja renda seria revertida para o hospital. Ele também pusera em contato com vários cantores que aderiram ao projeto. Nada mais justo, então, que lançar o CD no seu programa. E o CD foi um sucesso. O Henrique entregou o CD pronto para a gravadora fazer apenas a mixagem e no frigir dos ovos percebeu que ela havia ficado com mais dinheiro do que o próprio hospital, que havia realizado e financiado. Mesmo assim, vendeu em torno de 80 mil discos e o hospital recebeu uma boa quantia em dinheiro. Resolveu então o Henrique mudar a tática no ano seguinte. Fez um segundo CD, mas rompeu com a gravadora, pensando em não dar dinheiro para intermediário. Preparou as músicas, mandou fazer 40 mil cópias e conseguiu permissão para colocar no varejo, em 3 lugares. No entanto, quando as empresas fizeram o pedido, achavam que o produto iria com o selo da gravadora. E aí aconteceu o primeiro problema. As grandes lojas, as grandes redes precisavam de um código de barras para comercializá-lo. O Henrique lembra de ter chegado a explicar aos varejistas que rompera com a gravadora. Quando o assunto chegou à diretoria, eles recuaram. Foi aprontado o CD, foi mandado a eles que disseram, não, sem o código de barras, sem o selo da gravadora, não entra nada aqui. Aí, os 40 mil CDs, né, não tinham o que fazer. O Henrique conta que ele não xingou, não brigou, mas ele tinha consciência de que desejou ser mais esperto, mas acabou sendo prejudicado. Ele tinha feito toda a cadeia, sabia como era, mas foi uma surpresa muito grande esse esquema que privilegiava as gravadoras. Não teria chance no mercado, no varejo, sem o selo de uma delas. E foi nesse aperto que finalmente o Henrique teve uma grande ideia. Procurou o amigo José Furian Filho, que aqui se encontra, diretor dos Correios de Bauru, na época, casado com uma moça de Barretos, e disse a ele a dificuldade que estava passando.
contou toda a história do CD, comentando, né, que nos Correios se vende muitas coisas, se não havia possibilidade também de vender esses CDs. O José Furian achou que seria uma ideia viável, sim. Então, Furian foi quem abriu a porta para o Henrique, para que ele pudesse ir à presidência dos Correios em Brasília, levar esse problema e pedir ajuda. O presidente do Correio fez, então, o seguinte comentário: a ideia é muito boa, os Correios têm esse compromisso social, mas vamos correr um grande risco pela falta do código de barras. Há o risco de se perder o controle dentro dos Correios e o hospital ficar no prejuízo. E assim seria impossível operacionalizar todo esse estoque. Mas mesmo assim o Henrique insistiu: presidente, eu confio muito nos carteiros, na filosofia dos Correios. Permita-me correr esse risco. É por minha conta. Eu assino um termo, um documento e assumo. Se perder, perde o hospital, não os Correios. Eu me humilhei mesmo, pedi pelo amor de Deus, quase de joelhos, e finalmente ouvi o que eu queria. Está bem, então faço o documento. Foi o que foi feito. Conhecia muito bem essa instituição que tanto orgulha o Brasil. São todos muito sérios, muito unidos, uma família. Mandamos então a primeira leva de CDs para os Correios. Essa história, reviver isso agora no livro, até me arrepiou quando eu lembrei da dificuldade que foi imposta pela forma de protocolos que existe dentro do Correio. E também era outro problema de não ter o código de barra para poder ter certeza que nós entregamos 10 mil CD, eles vão saber quem comprou, quem levou os 10 mil CD. Eu me lembro que eram muitas caixas acumuladas da história que eu fui audacioso de vender no varejo e depois isso é um truste das gravadoras na mão. E quando eu vi, eu fiquei com aquele... Eu me lembro que eu estava ajoelhando no chão, como é que eu faria? Eu estava precisando de dinheiro e tinha empatado o dinheiro em 40 mil cópias de CD. Então você foi uma luz naquele momento, uma inspiração que me deu um caminho para uma solução. Então é muito importante, nós estamos entrando nesse mérito e tem muito a comentar, mas nós temos ainda nesse primeiro bloco uns 3 minutos. Queria que você lembrasse como é que foi esse momento para você, como é que você se sente de ter sido a porta de entrada nesse projeto para uma solução tão grande que nós, ainda nesse bloco, eu quero relatar por ano, é aproximadamente de 1,5 milhão a 2 milhões por ano de lucro que os Correios nos traz para esse projeto. Como é que você se sente com isso? Bom, Henrique, é importante lembrar, né, e isso está no livro, né, um pequeno relato. Eu sou casado com uma pessoa aqui de Barretos, a Renata Girardi. Eu morei aqui em Barretos de 81 a 84, então eu conhecia já a história do hospital, conhecia desde o início na Rua 20, então a gente já tinha esse contato e pela frequência, né, pelas vindas a Barretos com frequência, a gente acompanhava, mesmo que de longe, mas acompanhava a história do hospital. Então, quando lá no início dos anos 2000, 2002, início de 2003, se não me falha a memória, quando você me ligou e expondo o problema, eu me lembro até na primeira conversa que você tinha aí essa dificuldade para colocar os CDs. Não, eu estava desesperado. E eu até relatei para você o seguinte, falei, Henrique, o Correio é uma empresa presente em todos os municípios desse país. Então, se nós colocarmos 10 CDs em cada unidade, eu teria que ter algo em torno de 70 mil CDs só para fazer o abastecimento da primeira. E aí eu perguntei a você se você estava disposto a entrar, né, num projeto como esse, em função da grandiosidade para fazer essa distribuição. Essa logística ela é complexa em função da quantidade de agências que são envolvidas aqui. E nós tínhamos ainda esse detalhe do controle. Foi aí que você disse que sim, que toparia, que gostaria que o Correio fosse o seu canal de distribuição
pela capilaridade e, evidentemente, pela marca que o Correio tem no mercado brasileiro. E eu me dispus, nesse momento, a construir para você uma solução que viabilizasse esse projeto. Então, Furian, eu queria pedir para você, que agora nós estamos já terminando esse primeiro bloco, que você, no segundo bloco, essa criatividade que você teve, nós vamos entrar no segundo bloco comentando, você vai dar continuidade nisso, e nós vamos sempre voltar no tema do livro, que são detalhes que servem para as pessoas que estão em casa, acreditar que quando o projeto é de amor, quando ele é honesto, quando se fecha as portas, o Padre Túlio falou no começo, as janelas ainda se abrem. Verdade. Então é importante que vocês acompanhem uma história que para mim naquele momento, assim como tem muitas histórias que para mim são milagres, quando fecham todas as portas para nós, a gente ainda consegue abrir uma janela e consegue superar e achar um caminho, porque existe só a proposta de amor. Então no segundo bloco, vocês vão assistir essa história que eu acho que é muito bonita, uma das histórias que mais me alegra no livro. Por assim